Então, no primeiro vídeo, né, nesse primeiro vídeo aula aí sobre o roadmapping, na verdade não começamos direto com o roadmapping, né, mas a gente começou falando aí da área, né, de estudos orientados a futuro como um todo, e de que forma que essa área, na verdade, é composta por uma série de métodos, uma série de abordagens que podem ser combinadas, dando suporte aí umas às outras e cobrindo, né, fraquezas e exaltando as potencialidades das várias técnicas que permeiam esse campo aí. Fato é que, por mais que o futuro seja, de certa forma, imprevisível, né, de certa forma que ele possa guardar algumas surpresas, empresas, e principalmente empresas que estão fortemente fundamentadas em tecnologia, né, que ciência e tecnologia são elementos muito centrais para o seu negócio, elas estão gradativamente, né, adotando, né, métodos técnicos de roadmap e se inserindo, né, em, em formas sistemáticas de aplicar com regularidade métodos que lhes permitam, né, criar cenários, principalmente cenários compartilhados de futuro e a partir dos quais se possa se desdobrar em uma estratégia, um conjunto de ações para a empresa. Tá? A gente vai ver agora nessa segunda aula que esse nível empresa não é o único, né? Então a gente tem roadmaps aí que são às vezes setoriais ou roadmaps que são feitos por determinados órgãos do governo. Então é uma ferramenta bastante flexível, né? Em termos aí das suas aplicações, das suas técnicas de suporte. Então o roadmapping está sempre se permitindo, né, várias adaptações, tá? Inclusive eu já faço propaganda aqui, né, de um número especial do Journal, né, da revista I3E Transactions on Engineering Management, em que, entre outras coisas legais, está saindo um trabalho em que o Matheus, o nosso doutorando, né, acho que, dependente de quando você já estiver vendo esse vídeo, né, já vai ser doutor e professor, né, da Universidade Católica, membro do NTQI de longa data. Ele liderou o grupo, né, numa adaptação, numa reinterpretação do roadmapping, mas combinando aí com outras técnicas, né, do campo aí de metodologias ágeis para criar, por exemplo, uma forma adaptada de roadmap que seja viável e útil para startups, né, para empresas iniciantes, nascentes aí no contexto do empreendedorismo digital, principalmente. Então, vocês veem que é uma técnica que nasce lá nas slides iniciais da primeira aula, mostrei várias marcas de empresas muito grandes, né, muito consolidadas, grandes conglomerados, né? Falamos ali sobre o Motorola, tinha Petrobras, né, várias empresas agigantadas, né? Mas, né, falando aí de uma técnica que traz também insights, conceitos, né, e possibilidades podem ser adaptadas aí a múltiplos ambientes. A gente terminou a aula com esse mapa, com essa arquitetura didática, vamos dizer assim, né, de como se apresenta um roadmap, tá? E aí a gente tem o nosso trinômio, né, tecnologia, produto, mercado. Deixa eu colocar um ponteiro aqui para auxiliar. Então a gente tem aqui tecnologia, produto, mercado. Tecnologia já desdobrada em alguns recursos, né, que não são só a tecnologia em si, mas meios pelos quais, né, esse domínio tecnológico se dá numa determinada empresa, e com uma perspectiva simplificada aqui de produto e mercado, mas a gente vai explorar um pouco essa questão da arquitetura do mapa, né? A gente vai conceituar o que é a arquitetura do mapa e ver que, mesmo nessas camadas de produto e de mercado, eu posso ter também vários desdobramentos, ok? Então, vamos lá, vamos mergulhar um pouco nisso aqui. Então, a gente começa exatamente desse ponto, né? A gente tem aí, pelo menos, alguma camada fazendo uma referência a recursos, a tecnologia, a pesquisa, pelo menos alguma camada, né? Fazendo aí a transição com projetos, desenvolvimento, serviços, aspectos do sistema de produção, às vezes módulos, né? Às vezes determinados subsistemas, e pelo menos alguma camada que traga a perspectiva comercial e também a perspectiva do ambiente de uma forma mais ampla, né? Então aqui tem várias sugestões, tá? Que podem inspirar camadas de um roadmap de maneira a fazer com que ele seja mais bem adaptado
a realidade, né, da organização, do setor, né, de quem está aplicando o método ali. Então, você pode ter roadmaps muito complexos, né, tem muitas camadas, e claro, todas elas precisam fazer algum sentido e ter alguma inspiração de ação, né, ali para a organização, e assim como roadmaps um pouco mais simplificados também, claro, né, mas a gente tem pelo menos sugestões, né, de várias perspectivas ou fontes de informação, né, ou aspectos da tomada de decisão da empresa que fazem sentido dentro da perspectiva aqui do roadmap. Okay? Então, é isso que a gente está chamando de arquitetura, tá, gente? Então, quando a gente usa esse nome arquitetura, nós estamos falando de algumas decisões que a gente está tomando em relação à formatação de como vai ser entregue esse mapa. Tá? Então, uma decisão de arquitetura, por exemplo, é de quais camadas vão ser utilizadas, quais camadas fazem sentido para o mapa que nós vamos fazer. Vai ser um roadmap com muitas camadas, poucas camadas, e quais vão ser elas efetivamente. Normalmente, a gente vai falar um pouco aqui sobre o processo de realização, né, de construção do mapa, mas normalmente são decisões que são tomadas a priori, né? Claro, com algum nível de flexibilidade, mutabilidade no processo, mas decisões, primeiros workshops, né, os primeiros esforços são em torno de se definir uma arquitetura e principalmente começando aqui pelas camadas. O segundo aspecto é decidir quais são os horizontes de tempo que são considerados, né? O que significa longo prazo para a empresa, o que significa curto e médio prazo, o que é o presente, né? Como descrever esse presente, ou às vezes até um passado próximo. A gente pegar um exemplo aqui recente também, né, de aplicação na indústria automotiva, que a gente participou. Então, a empresa colocou um longo prazo, esse longo prazo ele estava associado aí, né, algumas viradas já, né, previstas de política ambiental, de determinadas legislações que se tinha expectativa que fossem exigidas aí num prazo mais distante, mas as camadas intermediárias que faziam parte da rota eram divididas tipicamente aí em prazo de 3 anos. Né? E por quê? Qual foi a lógica? Porque 3 anos era o prazo médio de desenvolvimento de um novo produto, era mais ou menos o tempo que vivia um novo modelo no mercado. Então, a gente pensar em ações, grandes ações, né, estratégicas, com intervalos menores do que esse, provavelmente ainda não tinha tido um prazo de reação, de resposta, não tinha sequer em mãos aí a consolidação de uma nova geração para que se já pudesse vislumbrar a ação seguinte. Então, fazia sentido pensar em intervalos de 3 anos como sendo prazos de tempo, né, para que novas ações e determinados resultados viessem à tona aí na empresa. Mas, como eu disse, a gente pode estar falando de uma startup em que as coisas mudam aí semana a semana, mês a mês, ou podemos estar falando de uma empresa aí, como, por exemplo, empresas do setor de mineração, ou talvez empresas do setor farmacêutico. Às vezes os horizontes de prazo e as inovações de produtos se dão em intervalos, em ciclos de desenvolvimento maiores. Tá? Mas também é uma decisão aí de arquitetura, né? Quais são as camadas de informações que a gente vai utilizar, mas também quais são os horizontes de tempo, e esses são basicamente os dois eixos aí que a gente usa no roadmap, tá? E aí tem aqui alguns elementos que estão dentro do mapa, né, que a gente não pode deixar de destacar. Primeiro é que cada elemento, né, seja aí um evento, seja um programa de desenvolvimento, enfim, né, ele é representado aqui, nesse caso, por caixinhas, né, não necessariamente as coisas vão ser caixinhas, mas aqui por questões didáticas são, tá? Mas o que é importante é que esses elementos tenham relações entre si, tá? E a relação pode ser porque ele habilita um elemento da outra camada, ou ele é um pré-requisito para que algo aconteça, tá? Ou algo requer que eu tenha desenvolvido, ou que eu tenha pensado, ou construído um determinado recurso antes, né? Um projeto, por exemplo, em parceria com uma universidade, requer, por exemplo, o estabelecimento daquela parceria, consolidação, às vezes, de uma ação, um projeto piloto, né? Antecipadamente, que tenha ocorrido com sucesso, para dar um exemplo. Tá? Então, eu tenho elementos e tenho relações e os aspectos de duração. Então,
somando aí nas nossas decisões que são de arquitetura, né, eu tenho a questão dos dois eixos, né, qual que é a lógica dos dois eixos, mas ao colocar elementos, esses elementos grande parte das vezes, né, tem que ter um aspecto que é temporal, tá? Pode ser, às vezes, um determinado evento, é claro que vai ser uma representação diferente, mas é importante que eles tenham relações, né? Um roadmapping nunca pode ser só um monte de caixinhas espalhadas no tempo, mas a relação entre essas caixinhas interessa na interpretação do mapa, ok? Bom, e aí a gente relaciona, então, com aquela parte mais conceitual que a gente tinha discutido antes, tá? Então, a pergunta, onde estamos? Tá? Então, é o ponto presente, é o ponto de partida para se fazer o mapa, para se fazer uma revisão do mapa existente também. O como chegaremos? São essas rotas, né? São essas gerações, por exemplo, de produtos, são esses vencimentos aí de horizontes de prazo, não posso ter mais subdivisões aqui dentro. Onde queremos chegar é aquele ponto no longo prazo, onde a empresa tem um objetivo estratégico almejado, tem um cenário de futuro, né, desejado ali, e isso se dá em camadas que dizem respeito a mercados e negócios, um outro conjunto de camadas diz respeito a produtos e serviços, um outro conjunto de camadas são esses fatores estruturantes, esses fatores habilitadores, né, do desenvolvimento de produtos. E observem que cada um deles também responde a questões estratégicas que são um pouco mais abstratas, né? Então, o que nós vamos desenvolver, né? Talvez o centro da ação, principalmente, esteja aqui, né? O que nós vamos desenvolver? Produtos e serviços. Mas por quê? Né? O que nos motiva? Né? Quais são as cotas aqui? Né? Quais são os campos em que a gente quer jogar? Né? Quais são as batalhas que a gente vai comprar? Né? E para isso nós estamos construindo esse armamento aqui de produtos e serviços. Mas como nós vamos desenvolvê-los? Né? Então, quais são as ações estruturantes, os programas, né? As questões infraestruturais que devem ser pensadas, as competências que devem ser construídas, que vão nos habilitar a ter sucesso aí no desenvolvimento desses produtos. Tá? Então, percebam que a arquitetura do mapa, né? Ela está sempre ligada a essas questões que são mais abstratas, mais fundamentais, tá? Que foram úteis lá, né, para a nossa primeira analogia, né, do mapa aí entre duas cidades, né, que a gente vai percorrer, mas fazem sentido também para a gente organizar as questões que a gente vai endereçar para um conjunto aí mais diversificado de pessoas que participam desse projeto, desse processo na empresa. Aí é claro que na prática ele não está tão organizadinho, tão bonitinho, né, até porque, aliás, está bonito, né, depende do ponto de vista. Mas o que é legal mostrar aqui é que, como o processo típico do road mapping, ele é um processo muito colaborativo, tá? É comum que sempre os workshops comumente utilizam-se muito aí de post-its e de representações que ajudem a estimular, né, a colaboração das pessoas, a colocar ideias semelhantes juntas, né? Então vejam que mesmo com um pouco de perda da resolução da imagem aí, né, você tem uma caixinha em cima que está pretinha, uma caixinha ao lado está vermelhinha, então provavelmente estão categorizando aqui, né, essa ideia de qual tipo, de qual camada, diz respeito a qual objetivo estratégico, por exemplo, né? Então, cores têm um significado, posição tem um significado, né? Então, tudo isso facilita as pessoas a trabalharem juntas, né? A convergirem aí em ideias, né? Vejo que eu tenho uma perspectiva temporal, tá? Então, é bem estimulante, né? O ambiente aí de construção desses mapas, né? Sempre é um ambiente de muito aprendizado. E, mais recentemente, até pegando carona aí na pesquisa do professor Michael, eles geraram um relatório lá em Cambridge, né, mais recentemente, também tem crescido a aplicação de ferramentas digitais que permitem, inclusive, fazer isso de maneira um pouco mais remota, apesar de que ainda é um pouco desafiador manter, né, integralmente esse caráter colaborativo, mas é uma tendência inevitável, né? Estimular aí formas de realização do roadmap que possam se valer aí dessas possibilidades também. Então, isso aqui é uma cena típica, tá? De construção do mapa, né? Pessoas, né? Você tem um grande mapa, né? É importante ter esse ambiente, né?
disponível, né, que você possa colar os post-its, possa ter impressões grandes aí, né, que as pessoas possam visualizar com facilidade, ter uma mesa de trabalho, né? Mas o que eu quero aproveitar mais também para destacar é uma sutileza dos termos, mas que tem um significado especial para a gente. Então vejam quando a gente fala roadmap, né? Então aqui no slide anterior eu estou falando roadmap. Roadmap é essa entrega final, é o mapa, é o dossiê final ali, é o relatório, né? Mas no caso dessa técnica é tipicamente o mapa, é o roadmap. O roadmap é uma entrega, né? É o desenho ali, né? Da rota, dos mapas, da arquitetura e assim por diante. E a gente denomina como road mapping, né? Assim no gerúndio, esse conjunto de atividades para chegar no mapa. Talvez que a gente se refere até como road mapping, a entrega de um road mapping é um roadmap, tá? E o roadmap é toda essa sorte de interações, de workshop, de convergência de ideias, de classificação, de dar notas, de priorizar, enfim, né, toda essa dinâmica para se saber exatamente como vai culminar, como vai resultar um roadmap. E como a gente comentou lá no primeiro vídeo, muitas vezes o road mapping ele tem mais benefício, né, para o crescimento das equipes, para a comunicação, para a reflexão que isso traz, né, para as ideias que são elaboradas conjuntamente para a empresa, do que necessariamente aquele roadmap final que é entregue. Claro que existe um interesse, né, direto nele também, mas muitas vezes os benefícios do road mapping, né, para o crescimento dos times, né, de uma organização, eles são também bastante significativos, tá? Então, aproveitando a imagem aqui, né, um workshop, né, típico aqui, né, de road mapping, né, onde as pessoas estão discutindo, né, e tem à disposição aí uma série de informações e tudo de uma maneira bem estimulante, né, do ponto de vista de ambiente de trabalho, de visualização, tá? Aqui destacando um pouco essa questão da linguagem visual, né? Então, a arquitetura em termos das camadas faz sentido. Veja que aqui é um mapa, né, de muitas camadas, provavelmente uma coisa feita aí numa estrutura de organização, de empresa maior, né? Então, vocês podem aproveitar aí as cores, as classificações, os pontos do mapa. Então, claro, muita gente participando, uso de setas, né, para estabelecer as relações. Então, é sempre muito denso, né, muito rico, na medida que vai se envolvendo mais pessoas e vai se elaborando aí, né, essas priorizações e chegando ao mapa final. É muito comum precisar de ter um processamento muito intenso de informações entre workshops, tá? A gente vai mostrar aqui os principais formas de se organizar os workshops com construção do roadmapping, mas não é só no workshop que se faz o roadmapping, né? Então, normalmente, uma equipe de especialistas de suporte, pode ser uma consultoria, pode ser uma equipe acadêmica, pode ser especialistas da própria empresa, que são aí, que tem uma profundidade maior no método, mas precisam de processar e de, né, reunir, de organizar essas informações para o próximo workshop, para ir viabilizando, assim, uma participação mais efetiva das pessoas que vêm, né, das diferentes funções, especialidades, às vezes, de parceiros da empresa para construir o mapa. Uma outra coisa que é típica, a gente vai inclusive usar essa imagem, né, para exemplificar outras questões aqui mais à frente, né, nessa mesma aula, mas muitas vezes um mapa vai se tornando muito complexo, tá? E às vezes um ponto que, por exemplo, corresponde a um produto aqui, né, pegando a arquitetura desse mapa, às vezes um produto que é representado por um único post-it, né, um único elemento num roadmap maior, ele pode ser desdobrado naquilo que a gente chama de roadmapping de tópico, né? Às vezes, um pequeno elemento de um roadmapping maior, ele, na verdade, é a síntese de um mapa inteiro aqui, por exemplo, de desenvolvimento de componentes, resolução de problemas no nível mais operacional, e que, para que isso comunique adequadamente no roadmapping de um nível de análise mais agregado, né, mais elevado, ele pode estar representado de uma maneira simplificada aqui, tá? Então, inclusive, uma das formas de desenvolvimento de roadmaps é esse, né? Às vezes se faz um roadmapping que seja um pouco mais simplificado no primeiro nível. Isso é um trabalho, às vezes, que demanda algumas semanas, né? Mas alguns itens têm que ser desdobrados naquilo que chama de roadmapping de tópico, e assim, no roadmapping de tópico se envolve funções que têm, às vezes, um nível de análise mais próximo da tecnologia, mais próximo do rumo das ações para se fazer realidade, né, aquele elemento que está depositado ali.
Pode ser que elementos de um mapa se desdobrem, né, em mapas próprios, tá? Então é isso aí que a gente quer dizer, né? E aí tem uma outra questão que é interessante a gente aproveitar, né, a arquitetura do mapa para mostrar, é que a ideia principal, né, quando a gente apresenta o mapa dessa forma, é de que o porquê está nos movendo, né? Então, ou seja, a gente está sempre definindo mercados e ambientes de negócio, e isso vai puxando, né, as nossas decisões em termos de quais produtos, serviços vão ser oferecidos, tá? Então, essa ideia de que as coisas são puxadas pela demanda, puxada pelo cliente, puxada pelas oportunidades de mercado, que é até uma ênfase muito forte, né, no discurso aí, por exemplo, do campo do empreendedorismo, campo de inovação que a gente vê hoje. Porém, muitas vezes, o reconhecer onde a empresa está e reconhecer suas capacidades também pode fazer muito sentido para essa discussão, pode não, e deve fazer, tá? Então, muitas vezes, os produtos e os serviços podem ser empurrados pelas capacidades que se tem mais à mão, pelas forças que já estão presentes na organização. Obviamente, gente, essa discussão de as coisas deveriam ser market pool ou technology push, né? Elas são complementares. Não adianta nada eu ser totalmente servo de uma demanda de mercado, porque aquilo é que diz respeito ao negócio de verdade, aquilo que vai dizer o que vai vender, aquilo que tem a voz do cliente, se eu não sei fazer, se eu não tenho tecnologia, se eu estou numa corrida em que eu estou atrasado, em que eu já perdi o bonde, também não faz sentido aproveitar todas as nossas capacidades para fazer produtos e serviços que ninguém quer. Então, as boas decisões, elas sempre são um equilíbrio dessas duas perspectivas, tá? É claro que em momentos em que uma perspectiva está mais acanhada, ou que há mais erros reportados, né, sobre a não adoção de uma certa perspectiva, ela ganha relevância, né, nos debates, nos eventos, nas discussões acadêmicas também, mas o fato é que as duas andam juntas, né? Sempre eu tenho uma justificativa de um desenvolvimento no mercado e eu tenho um embasamento, uma consolidação, uma redução de incertezas dada por ações estruturantes que o antecedem. E o roadmapping, ele nos auxilia também a equilibrar, né? A pegar essas duas coisas, né? Por isso que a questão das conexões entre as caixinhas ela é um elemento fundamental, né? Para a realização dos mapas. Aqui a gente tem mais um exemplo, tá, de como que essas camadas elas podem eventualmente se desdobrar em várias, né? E claro que isso traz complexidade ao mapa, mas ao mesmo tempo isso é que vai permitir, né, trazer a contribuição de diversos stakeholders, né, de diversas funções, diversas áreas, né, e expertise, especialidades funcionais que uma empresa tem, sabendo que existe sempre essa possibilidade de compactar essas informações e criar um mapa, né, que comunique a um nível mais elevado de análise, comunique, por exemplo, só ao corpo estratégico da organização, sua alta diretoria, mas ao mesmo tempo tem-se a contribuição e a consideração, né, principalmente de restrições e de limitações, ou de potencialidades que vão estar em níveis inferiores e que tem um nível de detalhamento maior, tá? Então, esse é um exemplo aqui com muitas camadas, né, muitos elementos que podem ser trazidos. Claro que mapas assim, né, demoram mais tempo, né, para serem consolidados, para serem desdobrados, precisam de mais energia, né, para serem aí integrados, né, em uma perspectiva única, tá? Mas, novamente mostrando, né, que o trinômio TPM, tecnologia, produto, mercado, ele pode estar aí subdividido, desdobrado em várias perspectivas, né, numa arquitetura mais complexa. Bom, e aqui tem, né, um elemento fundamental que merece uma atenção especial nossa, que são os tipos principais de mapas, tá? A gente tem roadmappings que são direcionados para a exploração estratégica, tá? Então, veja que na explicação que eu dei até então, às vezes dá a entender que a empresa tem uma determinada clareza dos mercados que ela quer disputar, ou de batalhas que ela vai comprar, né, em quais arenas ela quer estar presente em determinado futuro, e a gente vai definir ali, né, a partir dessas informações principalmente, a partir das restrições tecnológicas, quais são os produtos e serviços que a gente vai desenvolver ao longo do tempo.
Isso nem sempre é verdade. Muitas vezes uma empresa se vale do roadmap exatamente para definir quais são as arenas em que ela vai explorar, né, que ela vai brigar. Então, esses mapas que são direcionados à exploração estratégica, normalmente são mapas que têm uma camada de mercado e de negócio um pouco mais rica, tá? Então, são mapas que estão mais focados em trazer elementos ali das tendências demográficas, políticas, das possibilidades de cenário econômico, da evolução do aspecto regulatório, e diante desse cenário, claro, influenciados também por uma trajetória da própria empresa, né, em termos das suas vocações, seus produtos, mas de uma maneira mais simplificada essas camadas internas e às vezes mais completa em relação a essas camadas externas, trazer a possibilidade de exploração estratégica. Então, esses mapas conversam mais, né, com os primeiros níveis aí da empresa, né, com os níveis que influenciam mais o pensamento estratégico da empresa, tá? Enquanto nós temos aí, os roadmappings são mais voltados ao planejamento de produtos e tecnologias, tá? Que são exatamente esses roadmappings que procuram entender para onde vai a tecnologia ou as concepções técnicas relativas ao produto que eu uso hoje. Normalmente, esses roadmaps de planejamento de produtos e tecnologias tipicamente são guiados por algumas variáveis técnicas do produto, como, por exemplo, mercados de eletrônicos, onde existe uma tendência a ter processamento mais rápido, cada vez mais rápido, ou ter tamanhos cada vez mais reduzidos de componentes. Tá? Então, aqui tem dois exemplos de variáveis que são técnicas do produto e que elas muitas vezes guiam a evolução tecnológica de um determinado campo, né, técnico de produtos, durante muito tempo, até que se quebre o paradigma, por exemplo, né, e aquilo ali deixe de ser um grande norteador do desenvolvimento tecnológico, né? Pega, por exemplo, nesse campo de celulares, né, o pessoal tem aquelas relações de tela e borda cada vez maior, né, chegará ao ponto agora, mais recentemente, né, também vai depender um pouco de quando você está assistindo esse vídeo, mas mais recentemente em relação aqui a outubro de 2020, que eu estou gravando o vídeo, o pessoal criar o celular que a tela enrola o celular todo, né, assim, não tem fim a tela, né, o celular é basicamente uma tela, né, que pelo menos até o ponto que eu estou falando isso aqui não vingou, né, mas seria exatamente essa ideia, qual é o limite, né, mais rápido até quando? É mais econômico em termos de combustível até que ponto? É mais silencioso em termos, né, de sua operação até que ponto? Então, o roadmapping são guiados por essa identificação das características ou dos atributos tecnológicos, dos atributos do produto e serviço que puxam essa percepção de evolução. Tá? Então, são marcas, né, bem características de roadmappings direcionados a produtos e tecnologias. Em vários dos... Isso é uma divisão conveniente, tá, gente, para a gente pensar o debate, né? Tem roadmaps que são bem direcionados ao nível mais estratégico, ou são bem direcionados a essa perspectiva aí de produto, né? Claro, dentro de um determinado paradigma, ou prevendo ali algumas quebras de paradigma, né? Mas, em vários casos, é um exercício meio fútil, assim, puxa, esse roadmap é mais para estratégia, mais para tecnologia, né? Como é uma ferramenta muito flexível, muitas empresas fazem as suas adaptações, né, e combinações, inclusive, com outras técnicas, né, para tornar a ferramenta ali conveniente e útil, né, para os seus próprios propósitos. Pode ser que haja exemplos aí em que não está tão claro assim, né, se a coisa é mais tecnológica ou mais estratégica, mas é uma divisão saudável para a gente pensar as abordagens e os processos de construção, que é o que eu quero mostrar rapidamente aqui na sequência. E aí, pensando, né, em quais organizações interessam, né, acho que eu raspei aqui, né, em algumas explicações um pouco isso, né, então a gente pode estar pensando aqui em evoluções de uma tecnologia em particular, evoluções de um produto, né, ou evoluções de uma família de produto, bem na perspectiva aqui mais interna da empresa, né? Então, esses são tipicamente os roadmappings mais voltados à questão tecnológica, né? Mas isso pode acontecer também em nível de setor ou até de governo, tá? São cada vez mais comuns aí os roadmappings setoriais. A gente ainda está envolvido, né, num debate aí sobre a elaboração de uma proposta, né, de roadmapping que visa atender um setor inteiro, né? Como é que um setor inteiro vai ganhar, inclusive envolvendo concorrentes.
porque nessa hora é muito importante, às vezes, ter uma perspectiva alinhada entre o setor, um reconhecimento de mercado, alguns norteadores da, 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 do campo regulatório que vem de agências do governo, né? Então, muitas vezes o setor quer estar harmonizado em torno de algumas perspectivas de futuro. Claro, cada empresa vai fazer o seu desenvolvimento particular, mas isso pode acontecer, por exemplo, para se alavancar ações para desenvolvimento regional, por exemplo. Eu comentei aqui que o professor Leonel Del Rey, ele fez sua tese de doutorado exatamente em roadmapping setoriais, e à época ele estava envolvido em um programa puxado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, voltado ao desenvolvimento de empresas do setor metalomecânico, situadas na região do Vale do Aço. Então, né, criando ali perspectivas e possibilidades de futuro em que essas empresas estivessem fornecendo para cadeias de valor mais fortes, né, de maiores perspectivas econômicas, e desdobrando a partir dessas possibilidades de mercado, quais seriam competências, tipos de produtos, parcerias e tecnologias que essas empresas deveriam ir dominando, né, todos rumando ali para algo que é significativo do ponto de vista regional. Tá? Então, há vários setores que se organizam nisso, e muitas agências do governo que fazem esses roadmappings, que servem aí como elementos norteadores para a organização do trabalho na indústria, tanto em atores públicos quanto privados. Né? Então, é comum, por exemplo, determinados ministérios, né? Então você pega o Ministério de Minas e Energia, né? Então tem uma perspectiva, por exemplo, para mineração no Brasil, né? Um determinado ponto aí no futuro. Normalmente são roadmaps que estão olhando pelo menos uma década à frente, né? Às vezes algumas décadas à frente, tá? E são oferecidos e organizados por entes do governo ou agências associadas ao governo com esse objetivo, né, de estabelecer, né, uma rota comum, né, alguns objetivos comuns para um setor inteiro, para uma determinada área da matriz produtiva do país. Tá? A gente vê que esses iniciais aqui, né, o foco é mais na estratégia de negócio, alinhamento, às vezes, interempresarial, tá? Alinhamento das cadeias de valor das empresas envolvidas nos diversos tiers, aí, por exemplo, de um supply chain, tá? Enquanto outros são mais voltados ao planejamento de produtos e tecnologia mais internos a uma organização, a um grupo empresarial. Tá? Na internet está cheio de exemplos desses mapeamentos. Tá? Até tem uns exemplos um pouco mais antigos aqui, mas aqui tem um exemplo, por exemplo, International Technology Roadmap for Semiconductors. Né? Então, vejam que é uma preocupação setorial aqui, né, uma organização de informações, né, normalmente feito de maneira cooperativa entre várias empresas, e muitas vezes informações disponibilizadas publicamente, tá? Como no caso desse site aqui, onde você pode baixar aí, né, roadmaps, às vezes, por componente, por subsistema, ou por aplicação de mercado, né, e que ficam disponíveis aí como norte para a indústria. Né? Associações empresariais também comumente se envolvem, né, nesse tipo de roadmap. Então, tem mais um exemplo aqui da Comissão Europeia, né, não vou me delongar muito em alguns exemplos particulares. Né? Você tem um exemplo aqui de roadmappings canadenses. Tá? Eu me lembro que eu participei de um evento, tem uns 4 ou 5 anos, e aí participou como palestrante desse evento o secretário, algo que se relaciona aí com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, o equivalente disso para a província ou para o estado de Alberta, no Canadá, e é basicamente isso que eles faziam, né? Promover roadmappings, não só para estimular a indústria local em torno do alcance de alguns objetivos, são objetivos importantes do ponto de vista socioeconômico da região inteira, mas também para atrair parceiros, atrair empresas que possam, por exemplo, cobrir gaps complementares aí da cadeia de valor e robustecer, tá, toda aquela massa ali de agentes, né, que estão envolvidos aí na criação de valor em um determinado setor. Tá? Então, o roadmapping ele nasce, né, dentro da necessidade de algumas grandes empresas no mundo, mas eles têm ganhado aí gradativamente, né, uma envergadura, né, de aplicação
bastante significativa, né? Então, nesse exemplo Canadá aqui, vocês veem que para cada setor, né, aeroespacial, mídia digital, processamento de madeira avançado, indústria têxtil, plásticos, dispositivos wireless, né, sem fio, enfim, né, roadmaps disponíveis, né, uma empresa que está interessada, às vezes, em migrar para aquela região, ou uma empresa estrangeira que investir naquele país, tem, né, um bom norte, uma boa referência, né, saber onde que ela pode se encaixar, onde que ela pode contribuir, com que objetivos que ela deve estar alinhada, né. Então, tudo isso aí tem um objetivo estratégico mais amplo, bem definido. Tá? Bom, a gente tem utilizado muito desse conceito, gente, para apoiar o que a gente chama de planejamento de portfólio. Por quê? Portfólio, como a gente discute tipicamente na disciplina de Sistema de Desenvolvimento de Produtos, é a empresa elaborar sua lista de projetos, tá? E normalmente essas listas de projetos são apoiadas por uma série de métodos auxiliares, mas tipicamente aqueles diagramas, né? Onde a empresa vai balancear aí projetos de longo prazo, com curto prazo, projetos para um determinado segmento de mercado, para outro, projetos que favorecem a operação de uma planta, de uma outra planta, ou projetos que vão recebendo notas, né, conforme aí sua aderência estratégica ou sua aderência às capacidades da empresa e assim por diante. Mas o roadmapping também dá suporte a uma forma de planejamento do portfólio, primeiro, que justifique projetos dentro de uma perspectiva estratégica mais ampla da empresa, e que auxilie algo que as técnicas tradicionais de portfólio muitas vezes pecam, que é em sequenciar os projetos. Tá? Então, um sequenciamento no tempo, de maneira que eu vislumbro um portfólio que vai estar em operação em agora na empresa, né, um conjunto de projetos de desenvolvimento que vão estar em operação, mas eu vislumbro como que isso deveria se configurar também para horizontes de prazo posteriores. E mais, né, não envolvendo somente projetos de desenvolvimento de produto, mas também esses projetos estruturantes, né, que estão relacionados aí ao desenvolvimento de tecnologia, pesquisa, parcerias, enfim, né, toda a sorte de elementos aí que são necessários para que a empresa encare aí o desenvolvimento de produtos. Bom, então entrando aí, a gente falou que a gente tem roadmappings que são mais para esse nível de análise mais alto, né? O que a gente chama aí de roadmap estratégico, e tem um roadmap que são mais para o nível das famílias de produto, da tecnologia, né? Projetos que são mais para os desenvolvimentos internos das tecnologias da empresa. Então, os dois processos mais disseminados, né, o processo chamado de S-Plan, né, que é o processo tipo para construção de roadmappings para aplicação estratégica, e o T-Plan, tá, que é o roadmapping de tecnologias. Né. Aqui no processo S-Plan, né, nós temos um planejamento do processo. Nesse planejamento envolve principalmente aquelas questões que eu comentei com vocês: quem participa, quem vai ser envolvido, questões da arquitetura do mapa, né, quais camadas, quais os horizontes de tempo, né? Mas ele é tipicamente um roadmapping preparado em 3 oficinas, tá? Então eu falei que a gente ia usar essa imagem aqui mais de uma vez. Por quê? Porque eu tenho um mapeamento estratégico, né? No primeiro momento eu estou, ao definir as camadas, eu estou colocando ali quais são as dimensões do negócio, né, que deveriam ser consideradas, quais são as fontes de informações pertinentes, relevantes, que eu deveria trazer, né, e coletar, né, para o mapa, né? Então a gente faz aí um mapeamento estratégico com uma resolução menor, né, vamos dizer assim, né? E cada elemento, às vezes, da estratégia, das possibilidades estratégicas da empresa, pode ser, então, uma oportunidade com detalhamento de tópicos, né? Pegar, então, alguns pontos de uma estratégia mais macro, desdobrar aqueles pontos, aí sim, envolvendo camadas, né, de níveis de análise táticos, operacionais da empresa, para transformar isso em roadmappings de tópicos, tá? E, obviamente, isso tudo é integrado, depois se faz uma revisão de resultados, né? Mas o processo do S-Plan está focado em consolidar essas metas estratégicas. Claro que elas podem inspirar depois roadmappings com foco tecnológico também, né? Os roadmappings de tópicos, eles podem descer mais atentamente as implicações de uma certa estratégia, né, para os aspectos mais técnicos da organização, mas a entrega é principalmente direcionada para a alta direção da empresa, né, para ela guiar suas decisões estratégicas.
A gente tem os slides aqui que vão detalhar um pouco, né, esse passo a passo, o que é feito em cada ponto. Eu não vou me deter nessa explicação detalhada, apesar de que é basicamente isso que eu introduzi aqui, para a gente passar também, ter tempo aqui de passar por T-Plan, né? Então a gente tem um momento aí com uma estratégia geral, as visões dos participantes sobre a arquitetura que foi definida ali no primeiro momento, um agrupamento e priorização de tópicos, detalhamento de tópicos, ele conta então com outras pessoas, né, que vão estar envolvidas ali em transformar em mapas particulares, né, desdobrados, né, aquilo que é somente um tópico agregado dentro do roadmap estratégico. Isso ajuda no refinamento da arquitetura, porque, num primeiro momento, essa arquitetura ela considera mais os níveis superiores, né, mais abrangentes ali, nas informações externas principalmente, e depois aquilo se torna, então, um plano de ação, que é o desdobramento da estratégia concordada ali da empresa. Tá? Bom, o T-Plan, então, é essa outra abordagem, né, que tem esse objetivo principal de contribuir para o planejamento de produtos e tecnologias. Tá? Então, vamos dizer que a entrega principal do T-Plan está nas definições de suas camadas centrais, né? Quais são os projetos de desenvolvimento de produtos, serviços, mas também, né, no segundo momento, os projetos estruturantes para alcançar determinados objetivos em termos de mercados, negócios, possivelmente foram definidos já com mais precisão para um esforço estratégico, direcionado ou não para uma abordagem de roadmap, né? Mas o centro das decisões aqui está para gerentes de desenvolvimento de produto, gerentes de P&D da empresa, tipicamente, né? As entregas de um T-Plan. A abordagem, contudo, ela se baseia numa organização diferente de oficinas, tá? Então, a gente tem sempre aqui um planejamento processo, com questões razoavelmente semelhantes, mas no T-Plan, a gente faz camada a camada. Tá? Então, a gente tem, não camada a camada, que eu posso ter várias camadas, né, dentro de do agrupamento aí, né, do nosso trinômio TPM, mas a gente tem uma oficina tipicamente de mercado, para consolidar ali os porquês, né? Depois uma oficina de produto e uma oficina de tecnologia. A gente pega aí os três grandes blocos, né, principais aqui que definem a arquitetura de um roadmap. E, é claro, uma vai observando informações geradas pela outra e depois uma oficina para a integração dessas ações e construção do roadmap. Percebam que cada oficina dessa, ela conta, então, com pessoas com expertise distintas e eu tenho um esforço de integração, tá, de construção de um mapa único numa oficina específica. Tá? Então, ela é construída a partir das expertises e direcionando, então, para multidisciplinaridade. Tá? E depois isso se transforma, por exemplo, num portfólio justificado de projetos, né? Justificados pelo roadmap, né? Num portfólio justificado e sequenciado de projetos, de produtos e serviços, projetos de tecnologia e também de ações estruturantes. Tá? Nesses slides aqui, a gente mostra alguns exemplos, detalha um pouquinho, né, como é que se dá algumas ferramentas auxiliares são usadas nesses workshops. Tá? Então, a gente usa muito a ideia de matrizes. Tá? Então, aqui nessa representação tem a ideia das matrizes, né, onde a gente correlaciona, faz essas correlações, a gente já vem utilizando essas matrizes de correlação tanto na FIMEA quanto no QFD, elas podem auxiliar aqui também. Né? Então, a gente analisa aí quais características de produto poderiam corresponder a determinadas drivers, né, de mercado, de negócio, e, num segundo desdobramento, que tecnologias são associadas a que tipo de características de produto, e com isso a gente fazer uma integração, né, fazer com que os níveis superiores possam inspirar, enriquecer informações que são colocadas nas camadas inferiores do mapa. E isso nos auxilia, inclusive, a colocar, então, as relações, né, que são elementos que precisam estar presentes em um bom roadmap, né? Quais são as conexões entre elementos que estão numa camada e na outra. Isso pode ser auxiliado fortemente aí por esses tipos de matriz. Tá? Então, em cada oficina, como eu comentei, né, uma especialidade, uma perspectiva, ela está um pouco mais em voga. Tá? Então, a gente começa com o mercado, vai para produtos, né?
E aí um exemplo, né, de como que a gente pode auxiliar a fazer essa ponte seria isso, né? Alguns direcionadores de mercado, então imagina que tem um direcionador de mercado 1, 2 e 3, às vezes algumas camadas de negócio, como por exemplo questões regulatórias ou aspectos político-econômicos sejam considerados, então são elementos que vêm, né, representados aqui nesse com N1 e N2, e aí você tem algumas áreas técnicas de produto. Podem ser produtos isolados, serviços, podem ser famílias de produtos. Eu vou dizer que o produto 1 ele está mediamente aí relacionado a um clamor aí do mercado 1, ao mercado 3 é um elemento de negócio 2, mais ou menos aqui com 1, tá? E aqui tem também uma hierarquia de prioridades, né? Esses elementos podem estar presentes no mapa, mas não necessariamente com a mesma força, né? Posso ter um direcionador muito forte, outro que a turma quer considerar, mas não influencia tanto assim. Então, naqueles post-its ali, a gente pode dar um peso de importância, né? Ou dar, por exemplo, uma cor que identifica aquilo que é mais importante ou menos importante dentro de uma dinâmica de workshop, tá? E isso vai nos auxiliando a colocar prioridades, né? Então, no caso do P1 aqui, né? 2 vezes 3 aqui dá 6, né? Mais 2 vezes 5, 10, 6 mais 10, 16, né? Então, ele tem uma prioridade técnica em relação ao mercado 16, fazendo o mesmo raciocínio para cá de 20, e depois a gente pondera da mesma forma como a gente faz um QFD, né? Usamos uma escala 10 aqui no exemplo, e a gente tem aí quais são as prioridades em termos de desenvolvimento de produtos, ou quais produtos deveriam ganhar, né, a discussão, ou ganhar a guerra aí da alocação de recursos da empresa, por fazerem mais sentido com aquilo que foi desenhado na oficina anterior, né, com aquilo que as pessoas que vieram com a perspectiva de mercado puderam dizer, tá? Então, isso é um pequeno exemplo, né, gente? Essa integração pode ser feita por inúmeras ferramentas. Essas correlações são bastante convenientes porque é uma ferramenta auxiliar que a gente já vem usando em outras técnicas, né? E ela fica aí de fácil compreensão. Depois que a gente viu o FIMEC e FD, fica de fácil compreensão aí como é que isso pode operar para nos ajudar a integrar, interligar informações, né? São construídas aí em cada camada, o mesmo raciocínio vai para a camada de tecnologia, né? Então, a gente vem aqui com projetos mais estruturantes, né, com reconhecimento aí de capacidades, de expertise, domínios, né, já instalados na empresa, né, até uma oficina final, que é a construção do roadmap, né, então, mais uma vez, né, roadmap é essa entrega, tá, é o mapa final, esse processo inteiro de criar essas oficinas, de priorizar essas ações, fazer os brainstormings, né, de interligar as camadas, as ideias entre disciplinas e funções diferentes representadas aqui, tudo isso é o road mapping, né? Toda essa dinâmica de construção, ela diz respeito ao roadmap, a entrega final é o roadmap, né? Que é o mapa final, né? A entrega. E sempre lembrando, gente, que uma empresa não faz um esforço de roadmapping, imagina como vai ser o futuro para daqui a 5, 10, 15, 20 anos, e espera esses 15, 20 anos chegarem para ver o que deu, né? Na verdade, isso é um esforço regular. Ela não faz isso todo dia, mas é comum que empresas de fato engajadas e que têm sistematizado aí o processo de roadmapping o façam com um período aí a cada ano, por exemplo, a cada 6 meses, uns momentos de revisão da sua estratégia, os movimentos de uma revisão maior do seu portfólio de produtos aí mirados aí principalmente no médio, no longo prazo, elas revejam esses mapas e tipicamente aí vão enriquecendo, né? O mapa às vezes não nasce com a complexidade, né, de múltiplas camadas, de múltiplas divisões, mas às vezes ele vai ganhando essa complexidade nas suas revisões e na medida que as pessoas vão ficando mais familiarizadas, né, com as informações que estão ali, que elas vão processando e vão calibrando o olho aí para o dia a dia, para os jornais que leem, para as notícias que chegam, para aquilo que se fala em redes sociais, por exemplo, as suas pesquisas aí laboratoriais, elas vão processando e vão refinando as informações. Então, o roadmapping ele não nasce perfeito, mas ele vai ficando bom e vai ganhando essa significatividade, essa importância, né, no seu papel aí do planejamento tecnológico da empresa, na medida em que ele é um esforço repetido e sistemático, tá? Bom, então nós temos aí um conjunto de práticas, né, para adaptar o processo
de road mapping, né? Então aqui eu não vou passar uma por uma, né? Mas aqui tem coisas que a gente já discutiu, como a utilização de uma linguagem visual comum, né? Fazer as pessoas se aclimatarem com isso, né? Sempre envolver pessoas de diferentes áreas, com pessoas com visão de futuro e pessoas de diferentes níveis hierárquicos também, extremamente importante, né? Tem que ter alguém comprando isso, né? Lá na alta direção da empresa, tem que ter alguém estabelecendo, legitimando o roadmapping, né? Com uma forma de se expressar aí os objetivos de futuro, com uma forma de organizar e harmonizar as informações de diversas áreas da empresa em torno desse planejamento, enfim, né? Ele tem que ser um processo adaptável, aí vem uma série de recomendações, estão detalhadas lá no livro, mas sintetizam aí questões, né, que a gente veio tratando com vocês. Uma que eu vou falar aqui antes de virar o slide, é essa participação de facilitadores e de, às vezes, especialistas externos, né? Então, tem que ter gente formada e gabaritada em road mapping e gente que conhece aquele mercado. Muitas vezes uma empresa que envolve só os especialistas internos dela pode criar ali uma visão muito endógena, né? Às vezes um roadmap que simplesmente reafirma uma série de valores ou de decisões que já foram tomadas pela empresa. Então, quanto mais diversificado, quanto mais aberto for esse processo, maior a chance de criar, de fato, um mapa que seja rico, né? Que seja um norteador aí, às vezes até para mudança ou para investimentos mais ousados que a empresa precise fazer. Tem que ter gente que entende de roadmapping para ajudar a coordenar o processo, principalmente no início, né, enquanto a empresa não forma aí seus próprios facilitadores, e que pessoas que possam ajudar a terminar de processar as informações entre workshops. Tá? Isso pode ser uma tarefa menos complexa, mas pode ser uma tarefa muito complexa, tá? Conforme a diversidade de informações, é maneira de deixar tudo aquilo que foi criado no primeiro workshop, que seja inteligível e processável por pessoas que vão chegar para contribuir num segundo workshop da empresa. Tá? É muito comum também, principalmente nessa área de roadmaps estratégicos, mas mesmo também nos tecnológicos, ter um esforço sistemático de captura, né, de informações que já estão disponíveis, relatórios setoriais já estão disponíveis, relatórios governamentais, regulatórios. Então, trazer, às vezes, informação em que uma pessoa da empresa, por mais que esteja imersa ali naquele ambiente, trabalha com aquilo ali todo dia, mas não é um tipo de informação que ela está minerando no dia a dia, tá? Então, é comum, né, nessa estratégia aí de facilitar, né, de conduzir os workshops de roadmap, que exista aí um repositório de informações que possam confrontar e possam estimular discussões aí do time. Como eu comentei, o roadmap ele pode ser não somente combinado com várias outras técnicas, tá? Mas ele pode ser suportado na sua execução interna uma série de técnicas e de ferramentas, tá? Então, a gente, até inclusive nesse livro, né, que foi lançado em 2002, já tinha uma série de sugestões, né, de técnicas auxiliares, perspectivas que poderiam ser associadas ao roadmapping, tá? Nós fizemos um artigo que consolidou um pouco melhor essas ideias, a gente apresentou isso no congresso do IAMOT, há uns 3 anos atrás, tá? Inclusive, isso saiu também, uma coisa legal que vocês pesquisarem na internet, quem curtir esse assunto, o pessoal de Cambridge, eles têm suas publicações mais acadêmicas, mais eruditas, né? O mais erudito deles sempre tem a cabeça de um gerente de P&D, né? Assim, aquilo que faz sentido para um gerente empresarial, mas eles têm uma newsletter, né? Que é pública, né? Disponível na internet, com uma linguagem bem direta, bem simplificada, que é o R&D Today, né? R e comercial D, Today, de hoje. R&D Today, eles estão aí mensalmente colocando aí novidades, né, que fazem sentido, né, pequenos resumos de técnicas, pequenos insights que sejam úteis aí para gerentes de P&D. Num desses R&D Todays saiu aí uma síntese, né, que a gente fez com passo a passo, com sugestões aí de como integrar técnicas para robustecer e para enriquecer o resultado do roadmap, né? Enfim, a gente está continuamente discutindo isso, né? Discutindo como isso pode ser combinado, né? Como que podemos nos valer aí de coisas mais recentes que vão enriquecer aí, né? A aplicação do roadmap.